Teoria da dependência. A teoria da dependência é a mais básica forma de explicar o atual nível de desenvolvimento brasileiro. Ela é uma teoria que é formulada na academia brasileira e tem uma forte aceitação por várias linhas de pensamento, em especial por causa que ela explica o nosso país. O principal fiador dela é o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele é conhecido por ser um ex-presidente do país, mas a carreira dele vai muito além disso. Além só de ser presidente, ele foi ministro da Fazenda, senador de São Paulo e professor da USP. Como ministro da Fazenda, ele ficou muito famoso como sendo quase um economista na formação do Plano Real, mas a sua formação histórica é de sociólogo. E é por isso que a teoria da dependência é tão importante na carreira dele e na explicação do governo que o Fernando Henrique teve no nosso país. Bom, o princípio da teoria da dependência vem do conceito de classes sociais e lutas internas. É uma análise que é feita em Marx, uma análise sociológica da sociedade. Paradoxalmente, isso leva a uma questão em que a sociedade se divide em classes que lutam entre si, baseadas por interesses, em que elas podem se deflagrar guerras entre si, e isso pode ser ruim, ou pode se associar a fim de um produto maior, ou um misto desses dois ao mesmo tempo. A sociedade é complexa. E, para Marx, a divisão social acabava se tornando muito agressiva no capitalismo. Nessa visão, existia uma classe claramente perdedora, uma classe pobre de trabalhadores, e uma classe claramente vencedora, a classe burguesa. Nessa análise marxista mais simplista que tem, em que a classe burguesa explora a classe pobre, a classe trabalhadora. Só que a sociedade é um pouco mais complexa do que isso. Na teoria da dependência, existe um conceito de classe média global. É a ideia de que no Brasil não existe uma classe burguesa que explora uma classe pobre. No Brasil, praticamente todas as pessoas são exploradas. A ideia de classe média global é a ideia de que a elite brasileira não se aceita como sendo a elite brasileira. Ela se aceita como pertencendo a uma classe média global que não tem uma identificação com o nacional. Essa classe média, ela se identifica com o conceito de querer ter uma casa em Miami, de querer ir para a Europa, de não se associar com os interesses nacionais. O problema dessa concepção é que esse conceito de classe média assume a totalidade da ideia de país. Então nós acabamos perdendo o conceito de nação e acabamos ganhando uma submissão a interesses externos. Isso acaba se tornando sistêmico na América Latina como um todo. Por que isso? Existe um conceito de exploração sem nação na América Latina. A América Latina é tradicionalmente uma região explorada. Foi uma colônia durante todo o seu processo de construção. A construção não só econômica, como social e histórica do Brasil e da América Latina se baseia em colônias que foram exploradas. A ideia da elite do Brasil era sempre voltar para a Europa ou para algum outro país que seja mais desenvolvido. Isso acabou criando uma concepção no Brasil de atraso, a exploração sem o conceito de nação propriamente, sem o vínculo com o que realmente importa. A gente acabou esquecendo o que a gente realmente é. As coisas mais básicas, nossa, o nosso povo, a nossa nação, a nossa identidade cultural, acabou se perdendo. E criou-se sistemas de interesses externos em que nós nos dividimos entre ricos e pobres, entre explorados e semi-exploradores, e entre esquerda, direita, uma série de segregações que nós colocamos dentro da nossa sociedade para nos dividir a fim de beneficiar os interesses externos. E acaba que em muitos momentos nós ficamos simplesmente de braços cruzados vendo nós mesmos em crise, enquanto na verdade grande parte dos nossos problemas poderiam ser resolvidos de uma forma muito mais simples se nós parássemos de lutar contra nós mesmos se autodividindo. As lutas que tem no Brasil acabam intensificando o processo de submissão aos interesses externos. E a parte da teoria da dependência é exatamente a ideia de que as crises internas do Brasil fortalecem os interesses externos e abandonam o conceito de nação. A teoria da dependência associativa, ela baseia-se na ideia de que é preciso se associar, tanto com o capital externo quanto com a sociedade externa e internamente. A teoria da dependência associativa pressupõe-se
associar para desenvolver. Isso que é o conceito de que não adianta se dividir, não adianta se rachar a sociedade de uma forma que não vai haver progresso. O que interessava era o movimento, as lutas de classe, as redefinições de interesses, as alianças que, ao mesmo tempo em que mantêm as estruturas, abrem perspectivas para sua transformação. Essa é uma frase de ninguém menos do que o próprio Fernando Henrique, em 1980, quando ele ainda era professor. Ele começa a formular a ideia de que o que interessa para muitas, uma análise sociológica, é que as lutas de classes é, mantêm interesses e alianças em que fazem com que a estrutura no país se mantenha fechada, ao mesmo tempo que ela se mantém fechada para transformações internas, e isso beneficia quem é de fora, os interesses externos, que podem ser várias organizações diferentes, e não beneficiam o desenvolvimento nacional. Bom, vamos analisar agora um plano de nação que é o coreano. O coreano é considerado por muitos brasileiros como um exemplo de sucesso na construção tanto de uma nação quanto de um sistema educacional. Só que a Coreia é um pouco mais complexo. O modelo coreano ele se baseia em alguns pilares. Bom, no modelo coreano, todos dão um pouco para um todo maior. A Coreia ela se baseia nos seguintes pilares. O primeiro de todos são os trabalhadores. Os trabalhadores coreanos, eles tradicionalmente, eles trabalham muito comparado ao que eles ganham. O salário na Coreia é relativamente baixo, baseado na produtividade coreana. Os coreanos também têm um Estado que é consideravelmente forte e indutor de crescimento na Coreia. Esse Estado coreano ele beneficia transferindo tecnologia das empresas estatais, das universidades, para empresas de capital privado. Em especial, existem duas empresas que são muito famosas aqui no Brasil é, por usar tecnologia que é desenvolvida dentro do Estado, principalmente de telas, que fizeram duas empresas que são a LG e a Samsung. Essas duas empresas recebem aporte não só financeiro como tecnológico também. A transferência tecnológica entre parcerias entre o Estado e empresas privadas com expansão internacional levou a grandes conglomerados coreanos. Um outro grande conglomerado que teve apoio estatal muito forte é a Hyundai, que hoje no Brasil tem muitos carros famosos dele. Além desses dois, existe um terceiro que é o Chaebols. Chaebols são grandes conglomerados de empresas que pertencem a um grupo familiar. São a Samsung, a LG e existem ainda alguns outros conglomerados, que são os Chaebols na Coreia. Só que, por exemplo, a Hyundai ela não trabalha apenas fazendo carro. Ela tem uma máquina de estrutura que vai tanto entre armas militares, é, navios, pesquisas tecnológicas, são conglomerados que têm afinidades entre si e que podem juntar nele uma estrutura privada e gerar benefícios para a sociedade. A, a Samsung também faz uma série de eletrodomésticos e produz uma série de tecnologias que todas estão interligadas. Não é apenas celular ou notebook ou uma máquina de lavar roupa. É todo um conglomerado de tecnologias associadas. Existe também um capital associado. O capital associado é um capital externo que não existia na Coreia. A Coreia era um país muito pobre durante toda a sua história e acontece que a Coreia ela se desenvolve com a associação do capital japonês e o capital um pouco americano e alguns outros países que investem na Coreia para desenvolver a Coreia. Não existia o capital dentro da Coreia naquela época e aí entra a teoria da dependência associada, em que todos esses organizações da estrutura da sociedade, essas classes se unificam dentro de um projeto de nação, que é muito maior do que cada um deles isoladamente. Por que a conceito de nação supera a ideia de, por exemplo, o Estado, ou das empresas privadas, ou dos trabalhadores, ou do capital financeiro? Porque ela unifica tudo isso e a soma de todos isso gera um todo maior. Não são as partes em si que são grandes, mas sim o conceito de nação. O plano de nação é algo que um país precisa ter. E dentro da teoria da dependência isso é muito importante, por causa que a teoria da dependência entende que às vezes as crises internas de lutas entre classes acabam não perdendo o plano de nação em busca de interesses dessas classes que acabam
não sendo boa para o Brasil como um todo. Precisa-se urgentemente no Brasil um plano de nação. O Brasil teve alguns planos de nação em suas histórias. Por exemplo, o Império foi um plano de nação, um outro plano de nação foi a ditadura. Agora, com a democratização do Brasil, nós ainda estamos trabalhando e tentando formular um mais forte, mas que possa ser um plano de nação, dura décadas, que envolve toda a sociedade, trabalhadores, pessoas ricos, pobres, empresas, Estado, tudo. E é algo importantíssimo para o Brasil. Essa é uma explicação sobre a teoria da dependência, sobre o conceito de plano de nação e sobre algumas das coisas que nós precisamos fazer ainda para ser um país que nós desejamos ser. Obrigado.